Bom, boa noite a todos. São 19 horas e a pontualidade é, né, a mesma sistemática de todas as outras noites, até porque essas aulas ficam gravadas, todas podem depois ter acesso. Hoje nós temos, então, a nossa conversa, nosso bate-papo com a professora Eliana da Costa Pereira, e ela vai conversar conosco sobre a deficiência intelectual, que é o módulo que nós estamos em pleno desenvolvimento. Vai trazer, então, para nós todos, né, algumas orientações, algumas explanações com relação ao tema, e já vou deixar sinalizado de que é um material bastante rico que ela vai disponibilizar, deixar, né, disponibilizado a todas depois. Os slides, eu estou me referindo aos slides, além, né, de todo o material que ela já nos encaminhou. Então, eu solicito a todas que desliguem o seu microfone, tá? A sistemática da aula é a mesma, a professora vai falar uns 30 minutos, 35 minutos, e nós vamos anotando alguns questionamentos pelo chat. Não esqueçam, desliguem então os microfones para que não tenha interferência e depois não tenha problema para nós editarmos então a aula da professora Eliana. Professora Eliana, fique à vontade. Agora esse momento é seu. Obrigada, Carmen. Boa noite para todo mundo, né? Boa noite às alunas, aos alunos. Eu não enxergo todos. As tutoras, né? Minhas colegas aqui que fazem a mediação entre aquilo que o conteúdo tenta provocar em vocês, né? E as atividades que foram apresentadas e as dúvidas de vocês, enfim. E a Carmen, então, né? Boa noite pela possibilidade de estar aqui com vocês, pensando esses três conceitos, essas três noções que eu acho que são centrais, né, na disciplina e na própria discussão que eu apresentei no material didático. Então, os conceitos de escola inclusiva, deficiência intelectual e AE. Então, eu sou Eliana. Eu não sei se preciso fazer autodescrição, Carmen. Vocês já fizeram? Pode ser, porque... Não, mas nós já fizemos na tua identificação do vídeo. Tá. Tranquilo. Então, vou só me apresentar rapidinho, tá? O meu nome é Eliana, eu sou professora formada em Educação Especial aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou colega de muitas das meninas que fazem a mediação das atividades com vocês. Eu trabalho na universidade desde 2011 como professora do Departamento de Educação Especial. E nesse departamento eu sou uma das professoras responsáveis pelas disciplinas de deficiência intelectual. Oi, Carla. A Carla está dizendo que eu fui professora dela. Eu sou uma das professoras responsáveis por essa disciplina de deficiência intelectual, os estágios, né? As disciplinas relacionadas às questões metodológicas da atuação do professor de educação especial na escola. E, para além disso, também trabalho outras disciplinas mais gerais, mais específicas, relacionadas às políticas de inclusão escolar. Essa conversa que a gente vai fazer hoje, ela foi estruturada em cima do conteúdo do material didático que vocês receberam. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, a gente fez um teste, eu quero ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar. Não, né? Acho que vai começar. Aparecendo, né? Então, sim, Eliana. Sim. Tá. Obrigada, Gurias. Essa conversa, então, ela foi organizada em cima desse material, que a gente chamou a professora Renata Cursini Carvalho Canabarro e a professora Maria Alcione Munhoz, que são, então, também duas professoras da área, pesquisadoras, né, em atuação com alunos que tenham deficiência intelectual, entre outros alunos. Nós construímos esse conteúdo, gente, já faz alguns anos. Então,
o que nós, nesta edição do curso, a gente resolveu fazer foi atualizar algumas questões terminológicas, algumas publicações, e então, o que faz com que esse conteúdo ele seja um misto entre, né, algumas questões que já foram construídas há algum tempo e algumas questões que a gente foi propondo para vocês agora, né, de alguma forma um pouco inédita, assim. Então, eu organizei essa apresentação e, como a Carmen disse, ela ficou extensa. Eu não consigo dar conta dela em 30 minutos. Eu estava pensando muito quando eu fui organizar, né, essa conversa, que eu precisaria conseguir discutir com vocês aquilo que eu, em 1 hora, em meia hora, 40 minutos, aquilo que eu trabalho com uma turma em um semestre inteiro, né? Que é pensar sobre concepções de deficiência intelectual, pensar sobre processos de ensino-aprendizagem e pensar sobre a organização das práticas pedagógicas. Isso constitui uma disciplina inteira do curso de graduação. Ou seja, dito isso, eu já antecipo a impossibilidade da gente dar conta, né, assim, de forma profunda dessas questões todas. Então, eu entendo que o que eu consigo fazer aqui é um anúncio, né, dessas noções e como é que eu vejo essas noções se articulando, tentando provocar vocês a um processo bastante reflexivo, né, de problematização sobre essas noções. Eu costumo dizer que quando eu estabeleço esse diálogo com os alunos, eu sempre faço um exercício de convidar vocês a pensar o que vocês pensam, né? Então, é um processo hipercrítico no sentido de que tem um exercício de análise de vocês sobre o próprio pensamento de vocês. Então, o que eu penso sobre, né? O que eu penso sobre o aluno com deficiência intelectual ou o aluno em processo de inclusão, o que eu penso sobre a escola inclusiva, o que eu penso sobre o AEE, o que eu penso sobre como eu tenho organizado, sistematizado esse espaço, as práticas, considerando essas concepções, para que seja possível, então, a gente tentar estabelecer se aquilo que eu ofereço, a forma como eu sistematizo as práticas, considerando como eu significo os alunos e os processos, produz efeitos que, na minha compreensão, são efeitos inclusivos, significativos para os alunos, né? E em que medida, então, eu continuo e potencializo isto que eu já venho fazendo, ou em que medida eu preciso reorganizar as minhas formas de significar os processos e os sujeitos para que eu possa, então, sistematizar as práticas de outra forma e passar a oferecer outras possibilidades desse sujeito estarem na escola. Então, é tão difícil hoje, considerando nossa forma de vida, né, que é intensamente produtiva, que nós consigamos cavar um espacinho nas nossas agendas para que a gente pare para pensar. E nisso a gente vai desenvolvendo ações que são muito automatizadas, né? Especialmente o professor, porque as demandas são intensas, né? E a pandemia parece que de alguma forma intensificou ainda mais as demandas, que a gente, quando eu consigo esses espaços de diálogo aqui, eu sempre procuro priorizar a conversa via realização de perguntas, e são perguntas que eu não quero, não espero que vocês respondam, são perguntas que eu faço para vocês no sentido de desejar que vocês passem a se fazer também, e são perguntas que eu me faço cotidianamente também, porque se tem uma coisa que eu tenho muito claro é que pensar sobre alunos e processos de inclusão na escola significa se perguntar todos os dias sobre a possibilidade desses alunos estarem na escola, sobre o quanto eu acredito e defendo e potencializo a presença desses alunos na escola, e sobre o quanto eu consigo resistir, então, à vontade de normalidade que constitui as nossas práticas escolares. E aí, como eu me pergunto todos os dias, eu estou sempre em processo de atenção com relação a isso e tentando escapar, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso para ficar talvez mais claro para vocês. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Estou fazendo uma experiência. Deu. Então, como eu falei, né, esse momento aqui, para mim, ele tem a intenção de propor esse espaço de diálogo com relação a essas noções. E aí eu faço um destaque que está lá no conteúdo, né, no resumo do conteúdo e no início da própria unidade 1 e 2, que pressupõe anunciar, né, antecipar para vocês que não se trata, na nossa compreensão, nem na minha, nem na compreensão da Renata e da Alcione, que são, né, as autoras junto comigo do material,
de uma defesa da forma mais verdadeira, né, de pensar nem o processo de aprendizagem desse aluno, nem esse aluno, nem a própria forma de significar ou olhar para a escola inclusiva, né? Então, eu digo que a gente não vai fazer uma busca por definições que são únicas e que, por serem únicas, acabam limitando esses elementos que constituem a prática educativa para os alunos em processo de inclusão escolar, né? Então, é uma possibilidade de olhar para esses alunos e uma possibilidade de olhar para esse sujeito, é uma leitura, né? É da onde nós escolhemos construir significados para pensar a nossa prática, a nossa atuação docente. Mas não é, né, a única possível e tampouco a mais verdadeira. Né? E quando eu digo que não é a mais verdadeira, eu coloco bastante ênfase nisso, porque pressupõe nunca esquecer que todo mundo que fala, que conta, que narra, que interpreta um acontecimento, sempre fala de um lugar muito específico, né? Sempre fala a partir das concepções e dos significados que fazem sentido, né, no seu contexto de vida, no seu contexto de estudo, enfim. Então, eu digo ali que a gente não vai falar sobre essas formas mais verdadeiras nem de atuar no AE, nem de definir o aluno com DI, nem de como fazer a escola, da escola um espaço inclusivo, né? Não tem um como, exatamente porque aqui a gente parte do princípio de que todos os contextos em que vocês atuam com esse aluno são contextos múltiplos, constituídos por singularidades que são múltiplas, e são contextos que eu desconheço, né? E isso por si só já me coloca uma limitação, eu não conheço nem vocês de forma, né, a não ser pelo nome, e algumas eu estou conhecendo aqui pelo nome, e muito menos os contextos e as pessoas com quem vocês interagem, né, na escola. Eu não sei dos alunos, eu não sei das situações cotidianas, eu não sei das relações que esses alunos estabelecem com as pessoas com quem eles convivem, então eu não tenho como dizer, faz assim, faz desse jeito, é assim que faz. Não é desse lugar que eu venho estabelecer essa conversa com vocês. Quando eu mostro para vocês que existe uma certa amplitude, né, uma certa abertura na forma como a gente olha para essas noções, eu acho importante pontuar que, como professora de educação especial, eu vim, né, nós nos formamos em 2001, eu e algumas das meninas que estão aqui. Então, façam as contas, há quanto tempo a gente vem atuando na área, quando a gente se forma, quando a gente entra no curso, a LDB de 96, ela começava, né, ela estava sendo apresentada, a gente começava a explorar e tentar entender o que era, então, a escola inclusiva, como é que a educação especial ia passar a existir nessa dita escola inclusiva, o que nos competia como professores da área, o que a gente não ia mais fazer, e nesse processo, né, de muitos anos, a gente foi se enchendo de verdades, e verdades que foram sendo ressignificadas em função da nossa própria trajetória, no contexto de atuação na escola, nos contextos de ensino, né, seja aqui nos cursos de formação de professores do AE, seja nos cursos, né, de graduação, que muitas das gurias também atuam, já atuaram. Então, a gente foi se enchendo de certezas, desconstruindo algumas certezas, ampliando, mudando um pouco o foco, entendendo de um outro lugar. Então, eu costumo dizer que hoje, eu, né, Eliana, quando penso inclusão, determinadas, né, ou as classificações de deficiência que constituem o público-alvo da educação especial, a atuação do professor na escola inclusiva, eu sempre penso que é preciso fazer um recuo, né? Porque por muito tempo a gente entendeu, tá, então a inclusão é assim, tá lá na política, o AE se configura assim, o aluno, público-alvo da educação especial tem deficiência isso e aquilo outro, se ele tem surdez eu faço assim, se ele tem deficiência visual eu faço assim, se ele tem não sei o quê, e aí eu fui me enchendo dessas gavetas, fui localizando, fui organizando conhecimento para mim e fui colocar isso em movimento na escola. E quando eu fui fazer isso, eu me dei conta que precisa um recuo, precisa mais do que isso, porque esses conceitos, essas noções que tendem a dizer o que é bom para todo mundo, o que vai servir para todos os alunos, são, né, são noções que desconsideram a singularidade, os contextos, como eu vinha falando antes para vocês. Então, não servem, em absoluto, servem para todos os alunos. São pistas, como eu coloquei no conteúdo, são princípios, são pontos de partida, é de onde a gente parte,
né? Eu não estou dizendo que a gente desconsidera as conceituações e teorizações sobre deficiência intelectual, sobre como é que a gente pensa esse sujeito, o que faz com determinados, né, alunos. Tudo isso serve como pista para eu iniciar uma relação com o sujeito, com quem que eu vou conhecer quando eu me aproximo na escola, mas em absoluto eu posso assumir isso como a totalidade daquilo que o aluno vai me apresentar, ou como a totalidade do saber que vai sustentar a minha prática. Por isso que quando a gente ouve muitos professores dizer assim, eu não me sinto preparada, de alguma forma a gente fica se questionando quando mesmo a gente vai estar preparada, quando mesmo eu vou me sentir preparada para um aluno que não chegou, que eu desconheço. Porque hoje, 2022, estamos em abril, né, finalizando abril, eu me relaciono com alunos que eu realmente não conhecia. Muitas de vocês se relacionam com alunos que vocês não conheciam, porque eles chegaram, eles acabaram de chegar, né? Então, como eu poderia me sentir mesmo preparada para um aluno que faz um mês que eu conheço? Não tem mesmo como, né? Agora, claro, eu entendo que a gente pode se sentir um pouquinho mais segura se tem essas pistas. E aí a formação vai dar para vocês essas pistas. É desse lugar que eu penso. E quando eu digo para vocês, eu entendo que é preciso fazer um recuo, na medida em que eu tenho todas essas noções, né, que antecipam e que anunciam quem é mesmo o aluno, o que mesmo eu faço, o que é mesmo a escola inclusiva, e eu vejo que isso por si só não funciona, não me ajuda, né, eu entendo que eu preciso fazer um recuo, e aí o recuo pressupõe entender o que eu penso sobre o outro com quem eu me relaciono e como eu conduzo essa relação a partir dessas formas de pensar, que era o que eu falava para vocês no início. Então, qual o pensamento ético que liga você ao outro nas relações escolares? Por que eu estou dizendo isso? Porque é extremamente importante a gente conseguir entender que, na medida em que eu atuo como professora de educação especial, que eu estou na escola para defender o direito desse aluno de viver a sua singularidade e ser atendido nas suas especificidades, mas eu olho para ele como aquele que precisa ser corrigido no sentido de alguém que carrega uma imperfeição, um defeito ou uma anormalidade, e que poderá ser, então, normalizado via as práticas que a gente oferece, eu continuo colocando esse sujeito no lugar da doença, da incapacidade, né? E por vezes é desse lugar que eu me relaciono com ele. Eu estou ali defendendo o direito dele de existir na sua singularidade, mas ao fim e ao cabo eu olho para ele como alguém que precisa ser normalizado. E eu organizo todas as minhas práticas para que ele possa, então, desenvolver comportamentos de uma forma mais aproximada da normalidade possível. E aí eu assumo a ideia de que existem, então, pelo menos 2 grupos na escola, que é o grupo dos alunos normais e o grupo desses outros alunos que a gente tem dado nomes diferentes. Então, o grupo dos alunos em processo de inclusão, os grupos dos inclusos, que vocês já devem ter ouvido, os grupos dos incluídos, os grupos dos alunos da educação especial, os grupos dos alunos da EE, e aí a gente vai dando nomes e nomes e nomes para falar desses outros que chegam, que passam a constituir o contexto escolar. E aí essa separação, para mim, ela de inclusiva não tem nada. Ela é bastante estigmatizadora e excludente, porque esses outros sempre serão esses outros que chegam, eles nunca serão aqueles mais um, né? Esse aluno ele tem que ser mais um no contexto da escola. E quando ele não é mais um, ele é aquele bastante demarcado por uma condição que ele carrega, eu me pergunto quais as possibilidades da gente efetivamente fazer do contexto da escola um espaço inclusivo. Então, essa é a pergunta. E é uma pergunta muito difícil, é uma pergunta que exige da gente diariamente, cotidianamente, uma retomada. É como se todos os dias eu me perguntasse, mas por que mesmo, né, eu preciso reafirmar, eu preciso corrigir, como é mesmo que eu posso garantir que ele exista na sua condição singular a partir desse comportamento aqui? Eu entendo que ele é legítimo o direito dele de se manifestar sim ou não. Então, essas são perguntas que para mim são bastante importantes, tá? E aí, aqui, quando eu digo isso para vocês, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai falar, né, nesse processo todo, o conteúdo, a nossa conversa aqui vai falar, então, sobre isso, assim, sobre como a gente pode muito mais excluir do que incluir, sobre como a gente reafirma a norma, sobre como a gente, no processo de reafirmar a norma, operacionaliza práticas que são de normalização na escola, que tenta fazer esse sujeito, e vejam,
O processo de normalização, ele é sempre muito perverso, porque esse aluno nunca vai ser normalizado. Ele nunca vai deixar de carregar essa marca dessa deficiência que ele apresenta. Entendeu? Então, ele vai acabar ocupando na escola o lugar do aluno a ser permanentemente corrigido. É um aluno em estado de corrigibilidade, como alguns teóricos chamam, né? Ele sempre vai ocupar esse espaço. Então, buscar esse processo de normalização esperar, criar expectativas, tanto nele, quanto na família, quanto, né, nos próprios colegas professores, de que será possível que ele ocupe um espaço de normalidade, porque a gente realmente acredita que ele não ocupa uma condição de normalidade, mas que talvez ele possa, se eu treinar bastante, se eu intensificar determinadas atividades e tudo mais. A questão talvez aqui o que eu queira pontuar com vocês, que faz diferença a gente assumir a norma como uma medida que é singular. E aí entender que o normal para aquela singularidade é ser daquele jeito, que o normal para aquela outra singularidade é ser daquele jeito, porque nós somos, e daí já tem, né, um anúncio aqui do conteúdo todo, nós somos o resultado das interações que a gente vai estabelecendo ao longo da nossa existência. Então, nas minhas relações, no meu contexto de vida, na minha história, é normal eu ter determinados princípios, eu me manifestar de determinadas formas. Eu não quero dizer que a gente não possa tentar reconduzir, que existem certas formas de vida que são, por vezes, muito... que são perigosas, que são, né, de risco, e que a gente na escola não deva tentar reconduzir, reorganizar, conversar com família e tudo mais. Ok, sim, mas entender que ali naquele contexto, uma menina, né, que é mordida pelas irmãs, como eu já tive, né, alunas, que é mordida pelas irmãs, é normal que ela se relacione com as outras crianças mordendo, e inclusive mordendo a professora. Está dentro da normalidade possível para a vida dela. Então, é sobre isso que eu queria, né, falar aqui, quando eu faço essas ressalvas para vocês. E aí eu digo que é importante que a gente consiga atentar para o fato de que as experiências, elas sempre são únicas. Sempre são únicas, né? E, inclusive, as experiências e as interações. Então, as trocas que eu estabeleço com a Cris Mício, né, todo ano, e quanto mais a gente interage, mais a gente vai construindo, né, novas pontes e novas formas de se relacionar e entendendo e conseguindo ler uma a outra, é completamente diferente das trocas que eu vou conseguir estabelecer com a Rosângela Costa, que eu estou enxergando aqui, né? São outras trocas, porque são outras singularidades se relacionando, são outros encontros, é de outros encontros que a gente está falando, né? Então, esse aluno, né, que de um ano para o outro passa de um professor para o outro, é um outro aluno. Não adianta imaginar que aquilo que a professora do ano anterior conta sobre ele vai ser aquilo que ele vai apresentar ou a forma como ele vai se manifestar na sala de aula. É um outro aluno, porque no encontro com a Rosângela ele se faz outro. É lógico que há pistas. Talvez a gente queira pegar essas pistas e ter de onde partir, mas elas têm que ser sempre assumidas como pistas, tá bem? Eu vou ter que correr muito. Aí eu digo para vocês, né, se seria possível a gente, então, problematizar essas formas naturalmente assumidas na escola de significar a diferença como o oposto da norma, porque quando a gente significa a diferença como o oposto da norma, a gente está sempre significando a diferença como aquilo que precisa ser corrigido, compensado para ser normalizado. Então, a diferença, ela não é o oposto da norma. Tá? A diferença, ela é o que constitui cada existência no contexto escolar. E ela não é apagada, não adianta, a gente vai ficar permanentemente tentando normalizar e ela vai continuar existindo, porque a diferença é aquilo que se manifesta em cada vida, de cada professor, de cada aluno. Não tem nome, a gente não nomeia a diferença. Não é a cor do cabelo, não é se é da cultura indígena, da cultura surda. Isso tudo produz formas de existência, mas a diferença está muito para além disso, né? E aí eu pergunto se a gente pode, então, construir práticas educacionais que não partam da necessidade de classificação de alguns alunos quando comparados a outros. De novo, eu digo, a questão é a gente não apagar
100% a ideia da norma, mas conseguir entender que existem normalidades que constituem singularidades e que são justificáveis pelos seus contextos de vida. E, então, é muito importante que a gente consiga minimamente compreender contextos de vida, que é o que o Vygotsky vai nos dizer quando ele vai falar, né, sobre desenvolvimento, sobre aprendizagem e, né, em específico, no que nos interessa aqui, sobre deficiência intelectual, tá? E aí eu digo, né, da importância desses espaços de diálogo, onde a gente possa configurar a diferença ou pensar a diferença como uma possibilidade de crescimento, de invenção, porque quando eu retiro a diferença da condição de problema e coloco a diferença, a relação com a diferença numa condição de potencialidade, né, quando eu entendo a diferença como uma potência de criação, de aprendizagem, eu passo a me relacionar com as pessoas na escola de um outro lugar. Eu entendo que esse outro com quem eu me relaciono, que é diferente de mim, porque vem de um contexto diferente do meu, tem história de vida diferente da minha, ele poderá me provocar a pensar coisas muito significativas. Ele poderá expandir muito as minhas possibilidades de pensar a vida, de entender o mundo, de me relacionar com os outros. Então, quando eu retiro a diferença da condição de correção, né, e coloco a diferença como uma marca que possibilita a expansão da minha forma de estar no mundo, eu me reorganizo nas relações que eu estabeleço na escola. E aí eu digo, né, sobre essa ótica, quando eu penso, qual o significado da escola? O que eu entendo por escola mesmo, considerando tudo isso? Se eu estou me incomodando aqui com a ideia de que a escola é um espaço de normalidade, eu tenho que reafirmar a norma, mas eu não quero mais isso, porque eu estou fazendo esse curso está me fazendo pensar sobre outras possibilidades, e eu estou aqui tentando defender a escola inclusiva. Boa noite. Defender a escola inclusiva, mas para eu defender a escola inclusiva, eu estou entendendo que eu preciso olhar de um outro lugar para a diferença, retirar ela dessa condição de correção, né? Eu não vou lá corrigir o aluno, eu não quero ir lá normalizar o aluno, porque normalizar significa impedir, limitar, né? Inviabilizar que ele continue existindo da forma como ele consegue existir. Então, que escola é essa? O que eu estou entendendo por escola? E aí eu digo que, para mim, a escola ela é um espaço de qualquer sujeito e do que de singular se materializa em cada um deles. E aí eu uso aqui o professor Scler para me ajudar a pensar sobre isso, né? E daí eu trouxe só para a gente problematizar, mas assim, quando a gente produz uma fala que diz assim, o aluno com deficiência atrapalha na escola, né? Eu tô aqui reafirmando essa ideia de que eu só consigo me relacionar com o outro, né, quando esse outro reafirma as minhas verdades, né? Quando esse outro não se coloca, né, não se apresenta como uma ameaça àquilo que eu já tenho de certezas. Quando esse outro me mobiliza, desconstrução, e me provoca a buscar outras possibilidades de estar ali, de fazer minha prática, de pensar as relações, né, aí eu já acho que ele está me atrapalhando. Então, aqui também são perguntas, tá? Eu vou passar aqui, senão a gente não vai conseguir. Aqui eu só queria dizer para vocês, né, na citação anterior eu disse que para a gente conseguir pensar nessa escola que reafirma a diferença como potência de expansão das relações, eu tô na citação anterior dizendo que, então, para eu conseguir acreditar nessa escola, eu preciso querer que essa escola exista, eu preciso querer viver, né, com o outro, eu preciso me relacionar com a diferença. Eu preciso desejar, né, construir uma escola inclusiva pressupõe desejar uma escola inclusiva, tá? Desejar a vida na diferença. E aí aqui, para reafirmar isso e dizer, olha, eu acredito que seja possível, porque quando a gente está lá na escola e nos espaços educacionais, por vezes a gente ouve isso e diz assim, é muito difícil, porque a sistemática toda está estruturada para padronizar, né? Para homogeneizar. Eu digo que se faz sentido, a gente tem que continuar reafirmando que é desse lugar que a gente olha. E daí eu digo que trago o Paul Preciado, que é um autor que eu gosto muito, e ele faz esse convite para que a gente se torne especialistas em contar às pessoas histórias que elas são incapazes de imaginar, para que seja possível, assim, convencê-las de que é razoável desejar que o inimaginável aconteça. Então, assim, a gente não visualiza essa escola no primeiro momento, mas se é dessa escola que eu consigo, é nessa escola que eu consigo encontrar suspiro para continuar fazendo,
né, a escola, continuar estando na escola, continuar encontrando forças para diariamente ir lá provocar, defender a diferença, defender as possibilidades singulares de existência de relações daqueles sujeitos, então eu preciso continuar falando dessa escola, reafirmando a possibilidade dela existir e convidando os outros a pensar desse lugar junto comigo, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Eu preciso problematizar essa outra possibilidade da gente pensar a escola, que não está tão centrada no padrão, na norma, né, nas práticas que são homogêneas, na ideia de correção, porque se eu não falo desse lugar, eu perco todo o meu sentido, eu não consigo falar de uma outra forma, porque eu realmente não acredito que seja possível de uma outra forma. E aí, eu só parto rapidinho, né, para essa discussão da primeira unidade do conteúdo. Tudo isso foi bastante introdutório, porque eu queria localizar para vocês porque a gente foi construindo o conteúdo da forma como construiu. Se tiver muito rápido, eu peço para os intérpretes me avisarem. Então, eu digo que faz sentido pensar nessa leitura que é mais ampla, nesse recuo, nesse convite de parar para pensar o que eu penso sobre esse aluno, exatamente porque a gente veio se provocando, e a área vem também, né, a educação especial que nasce de um contexto bastante clínico, da aliança da escola com saberes clínicos no século XVIII, para que fosse possível dar conta desse que chega na escola, mas não está aprendendo, e que não aprende porque possui, então, uma condição patológica no contexto do século XVIII, a área vai se modificando e vai nos convidando, então, a pensar a deficiência e o sujeito com deficiência de um outro lugar. Então, a gente tem feito esse movimento, mas ainda é um movimento que ainda é incipiente, porque a gente assume os discursos, né, que supostamente superam a compreensão clínica, mas a gente ainda reafirma a clínica cotidianamente nas nossas práticas. E por que eu digo isso? Porque quando eu vejo uma política, e daí vejam, eu não estou nem falando de como a gente consegue estar na escola, né? Porque quando eu tenho 20 horas numa escola e eu tenho 30 alunos para atender, a única coisa que eu consigo fazer por vezes é atender individualmente, ou em pequenos grupos, é o que eu consigo fazer. Mas por que a gente sistematizou a prática desse jeito? Porque a gente tem uma política de educação inclusiva, de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que sustenta a própria formação, né, hoje do professor, de vocês, enfim, a formação que eu faço com os meus alunos, que está muito pautado nessa perspectiva clínica. Por quê? Porque a gente tem uma política que fala, olha, esse professor ele faz um trabalho articulado, mas ele atende no AEE, atende determinados alunos, e aí a gente foi construindo toda uma configuração de prática que inviabiliza a articulação e intensifica o atendimento individualizado. E quando a gente só consegue ser professor de educação especial fazendo o atendimento individualizado, a gente acaba reafirmando a lógica clínica, a perspectiva clínica. Porque quando a gente só tenta modificar o sujeito e não o contexto, a gente está reafirmando a concepção de que está no sujeito os motivos dos seus comportamentos, e exclusivamente nele, o que faz ele se relacionar desse jeito e não de outro, com o saber, com os colegas, com a professora, com a própria escola. E aí eu vou lá e trabalho exclusivamente com ele e tento modificar ele, porque é só com ele que eu estou estabelecendo interações mais significativas. De novo, né? É desse jeito que o serviço todo está organizado e é muito difícil a gente borrar isso, mas eu vejo que a gente tem feito um movimento para tentar. E como vocês estão se formando agora, eu gostaria muito que vocês ficassem com essa provocação assim na cabeça. Não se fechar, sempre que possível, não se fechar exclusivamente na sala do AE, porque eu entendo que faz muito mais efeito o que a gente faz com esse aluno no contexto do grupo e na relação com a professora, do que o que a gente faz com esse aluno no contexto individualizado. Né? A gente vê essas modificações. Agora, isso é um processo tão novo, gente. A gente está começando, a gente está engatinhando. Chamar o professor para pensar conosco desse lugar, fazer a formação do pedagogo, entendendo desse trabalho em rede, dos demais professores, das licenciaturas, isso é novo, isso começa a acontecer, né? Então a gente também não pode se frustrar quando a gente não consegue fazer. Mas eu acho que a gente se é desse lugar que faz sentido, por isso eu pergunto, como faz sentido para vocês? Porque se é desse lugar que faz sentido, é a partir desse lugar que vocês têm que falar e defender. Enquanto eu conseguir só fazer o AE individualmente, eu vou continuar fazendo, mas eu vou continuar brigando e dizendo, olha, vejam bem,
como é que as coisas estão acontecendo e o que eu tenho conseguido. Né? Porque o foco e o conteúdo ele foi estruturado, se vocês, né, leram todo, o conteúdo foi estruturado para na última unidade dizer para vocês, o trabalho é em rede, o aluno é da escola, a escola que é inclusiva, não é a educação especial inclusiva. Esse é um título até que me incomoda muito, às vezes eu vejo assim, curso de educação, especialização em educação especial inclusiva, não é educação especial inclusiva. Entende? É educação inclusiva, é uma escola que é para todos, que é para qualquer um, e a gente vai para dentro da escola para a gente dar princípios para essas relações, dar pistas, a gente faz anúncios, a gente sugere possibilidades, mas a gente só vai conseguir saber o que é potente, o que funciona, o que não funciona na relação. Porque essas relações, elas se constroem cotidianamente todos os dias, todos os anos, né? A cada ano, quem é que chega, quem é esse aluno que volta, quem é esse aluno novo que não existia antes, enfim, quem é esse professor que está vindo aqui. Então, a gente dá pistas, mas o que fazer com a teorização? As pistas são as teorizações, é o conteúdo que a gente fez para vocês, todos os outros conteúdos que vocês estão recebendo. Agora, o que fazer com isso é extremamente importante. O som ficou ruim. Melhorou, será? O que fazer com isso é que a gente tem que pensar. Como é que eu uso essas pistas como pistas, ou como eu uso essas pistas como verdades irredutíveis, e aí eu entendo que está suficiente eu ter o conceito de deficiência intelectual que está lá no manual da AIDD, que pedagogicamente não me diz nada, tampouco vai me dizer sobre o João, que tem deficiência intelectual, que tem 2 irmãos, que tem uma mãe solo, que passa o dia inteiro na escola, que não tem ninguém para fazer atividade com ele, um contexto. Um aluno com deficiência intelectual, mas aí eu tenho um outro aluno com deficiência intelectual, que tem uma mãe que é professora, que consegue pagar um monitor para estar com ele, fazendo as atividades, que faz todo um processo de estimulação super intenso, e tem 2 irmãos que estão ali também, né, que exigem autonomia, que apostam nele, que outro aluno com deficiência intelectual. Então, o que o manual me diz sobre ele é quase que irrelevante, né? Quase que irrelevante, porque o que vai mesmo me indicar, né, quem é esse com quem eu me relaciono é o contexto e as relações cotidianas que a gente vai estabelecendo. Então, aqui nessa primeira discussão, eu digo, né, da necessidade da gente abandonar essa perspectiva mais clínica de olhar para esse aluno, exatamente porque, quando eu falo, né, a perspectiva clínica, eu faço um link com a ideia do diagnóstico, porque tem uma sensação que a escola está sempre buscando o diagnóstico, a avaliação, o diagnóstico, como se o diagnóstico ele fosse resolver, e ele não resolve, porque o aluno continua ali, né? Porque a medicação não resolve, a medicação por vezes pode acalmar, mas ela não vai nos dar norte, ela não vai nos dar orientações pedagógicas. Que pode nos dar orientações pedagógicas são essas pistas conceituais e teóricas e a relação cotidiana com esse aluno, quando, né, é feita de uma forma muito atenta, quando eu tenho curiosidade, quando eu olho para o aluno, quando eu quero saber, quando eu entendo que eu só vou conseguir entender ele se eu parar e me demorar na relação com ele. Aí eu consigo olhar para esse aluno. E o diagnóstico, né, aqui eu fiz um desenho, né, um mapinha daquilo que para mim representa muito o diagnóstico, que é a ideia de que o diagnóstico ela é uma profecia autorrealizada, porque se vocês olharem os manuais, todo manual ele vem carregado de um prognóstico, né? Então, tu tem o diagnóstico e tu tem um prognóstico. Então, esse aluno tem isso, e ele vai poder fazer isso, né? A depender da idade, se tem deficiência leve, moderada, severa ou profunda, em se tratando de deficiência intelectual, e isso está lá no conteúdo, eu tentei mostrar isso para vocês. Esse diagnóstico e esse prognóstico, ele supostamente vai orientar e embasar as ações que são estabelecidas com esse aluno. Então, se ele vai conseguir estabelecer interações sociais, aí eu estimulo essas interações, mas se o prognóstico está dizendo que ele não vai fazer, então eu não vou nem tentar, porque, bom, ele tem deficiência, se justifica que ele não consiga, a gente foca em outras questões, né? Essas relações que são baseadas nas impossibilidades antecipadamente anunciadas, elas impedem que o aluno tente. Então, vejam, na deficiência intelectual, por muitos anos a gente entendeu que esse era um aluno que não conseguia produzir processos mais superiores de pensamento, né? Processos de pensamento operatório formal, como chama o Vygotsky. Então, é um aluno que não opera no mundo via abstração. Então, é sempre no concreto.
É um aluno que sempre vai precisar da concretude para a gente estabelecer relações pedagógicas com ele. O que acontece quando eu nunca ofereço que ele retire o concreto e opere via representação, eu retiro a laranja e faço ele pensar sobre o nome laranja, a imagem laranja, né? Quando eu nunca retiro o concreto, e eu sempre estou falando com ele a partir da laranja materializada ali, eu impossibilito que ele desenvolva essa habilidade. E é uma habilidade que ele até pode ter, de alguma forma, limitada em função da deficiência, mas ele não é incapaz de fazer isso. E é exatamente porque a deficiência poderá limitar ele de desenvolver essa capacidade de abstração que a gente tem que intensificar. Então, é aí que a gente foca. Entende? Então, vejam, se eu não ofereço que ele tente, ele não vai conseguir. E quando ele não consegue, eu tenho o meu diagnóstico e o meu prognóstico reafirmado. Viu? Eu disse que ele não conseguia, porque ele tem deficiência intelectual, ele nunca vai conseguir operar se não for via concreto. Mas eu nunca possibilitei que ele tentasse. Vejam a perversidade da coisa toda. Eu nunca estimulei ele a tentar. Tá? Então, aí eu digo que a gente, né, convida vocês a fazer uma defesa que tenta abandonar a perspectiva clínica e tenta olhar esse sujeito de uma forma mais contextualizada. E aí, no conteúdo, a gente faz uma defesa muito intensa com relação à perspectiva vygotskiana, tá? E aí, aqui, o que eu faço aqui nas lâminas, que eu não vou conseguir discutir agora com vocês, mas que está lá no conteúdo, é toda uma tentativa de explicar, então, a importância da gente olhar esse sujeito a partir de Vygotsky, o sujeito com deficiência intelectual. Então, resumidamente, né, para Vygotsky, o sujeito com deficiência intelectual, ele não tem um desenvolvimento... ele não é menos desenvolvido que os sujeitos que não tenham deficiência, mas ele se desenvolve a partir de outras estratégias, de outras possibilidades de relação com o meio, né? Então, o Vygotsky, ele fala que nós temos 2 níveis de desenvolvimento, um que é mais elementar, né, que é mais instintivo, que é o desenvolvimento, a forma de se relacionar com o mundo que a gente vai estabelecendo nos primeiros anos da vida, e esse desenvolvimento que é mais elementar, ele vai se tornando superior, como ele chama, na medida em que a gente vai enriquecendo as nossas relações com o meio e inserindo nessas relações representações do meio. Então, o desenvolvimento mais elementar, ele é baseado na concretude, no que eu vejo, no que eu toco, né? E aos poucos eu vou complexificando esse meu desenvolvimento na medida em que eu vou substituindo o que eu vejo e o que eu toco pela ideia do que eu vejo e do que eu toco. Então, eu vou substituindo a coisa em si pelo nome da coisa, pelo desenho da coisa, né, pela imagem mental que eu construo sobre a coisa, e assim eu vou aprendendo. Quando eu nasço, eu não sei o que é uma garrafa d'água, né, mas eu posso... Com o tempo, eu vou interagindo com essa garrafa d'água até que eu possa não mais precisar da garrafa d'água para conseguir falar com você sobre uma garrafa d'água. E todo mundo aqui vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Uma garrafa d'água transparente, com a tampinha azul, todo mundo vai imaginar a sua garrafa d'água, né? Então, a gente vai desenvolvendo o nosso pensamento e complexificando cada vez mais as nossas aprendizagens, exatamente porque a gente consegue abandonar o concreto e operar no mundo exclusivamente via representação mental. Qual é a questão? Cada nova aprendizagem que se apresenta vai precisar desse exercício. Se eu falar para vocês sobre um conceito que vocês, de alguma coisa que vocês nunca viram na vida, vocês vão precisar ou de uma explicação minha, a partir de conceitos que vocês já tenham, né, uma imagem mental construída, ou a partir da coisa. Ou a imagem da coisa, mas vocês vão precisar que eu apresente isso para vocês. Então, as nossas relações, o que faz com que a gente vá permanentemente complexificando, aprendendo, se desenvolvendo, o que faz com que a gente consiga fazer isso são as relações que a gente vai estabelecendo com os outros que já possuem esses conceitos e essas representações construídas, né? Então, eu preciso que alguém que nunca tenha me falado, por exemplo, sobre o que é uma carpeta. Eu sempre uso esse exemplo porque é o mais fácil para mim, é o que me vem na cabeça. Eu sou de uma região muito específica aqui do Rio Grande do Sul, não sei se todo mundo aqui é do Sul, mas enfim, né? É uma cidade que faz fronteira com o Uruguai. Carpeta é pasta de elástico. Lá em Livramento, da onde eu venho, carpeta é pasta de elástico. E em Livramento a gente mistura com Rivera e usa alguns termos do português, outros do espanhol, e fica uma misturança assim. Quando eu venho para Santa Maria, eu tinha 5 anos, fui para educação infantil, queria sair da aula um dia e dizia para a professora, minha carpeta.
eu vou levar embora a minha carpeta, me dá a minha carpeta. A professora, logicamente, não sabia o que era isso, e nós não conseguimos estabelecer uma relação de comunicação, porque ela não entendia o que eu queria dizer, e eu não conseguia, eu não tinha elementos para dizer para ela, explicar para ela do que eu estava falando. Precisou a minha irmã chegar e explicar para a professora que significado era esse, que eu precisava que ela construísse. Então, vejam, eu sempre preciso desse outro que já tem essa representação construída, que vai fazer essa interação e me explicar. A professora conseguiu entender o que era carpeta e eu também passei a entender que não era carpeta, que era pastinha de elástico. Entende? Todo mundo aprendeu, né? Então, esse processo ele é permanente, para o resto da vida a gente está sempre aqui em processo de interação e aprendizagem. O que acontece com um aluno com deficiência intelectual? Essa substituição do concreto para a representação, por vezes, é mais lenta, por vezes é mais dificultada, por vezes ela precisa da nossa nosso intenso estímulo sobre. Então, é exatamente por isso, porque esse aluno é um aluno que tem dificuldade de sair de uma aprendizagem que é mais elementar para uma aprendizagem que é mais superior, que a gente vai ter que intensificar o que faz ele passar de um nível para o outro. E o que faz ele passar de um nível para o outro? Desenvolver funções psicológicas superiores. Está tudo lá no conteúdo, um monte de conceito, em 1 hora eu jamais teria condições de explicar para vocês. Mas desenvolver funções psicológicas superiores pressupõe o quê? Estar na escola e estar numa escola que me desafia cognitivamente. Por isso, a importância e a defesa da escola inclusiva. É na escola inclusiva, é na escola que realmente acredita na potência e na possibilidade desse sujeito aprender que eu consigo estimular funções psicológicas superiores. Tá? Não é na escola que defende que é possível ficar o ano inteiro pintando, o ano inteiro enrolando bolinha. Não é nesse lugar que a gente desenvolve funções psicológicas superiores. É na escola inclusiva, na interação com outros que já tenham representação mental construída sobre as coisas que constituem um mundo, né? Então, o que faz um professor de educação especial? Desenvolve e estimula funções psicológicas superiores, que pressupõem o quê? Convidar a pensar, convidar a olhar para, convidar a planejar, convidar a antecipar, convidar a criar, convidar a imaginar. Esses movimentos de querer saber que cor é essa, para que serve, o que tu vai fazer com isso, aonde mais tem elementos dessa mesma cor aqui, né? Para que enfim, sabe? Esse joguinho, e se a gente fizer assim, e por que tu fez aqui, por que tu não foi de um outro lugar? Esses processos dialógicos que a gente vai estabelecendo com o nosso aluno, no momento em que a gente está interagindo com ele, tentando fazer ele pensar, por quê? Que processo é esse? Que percurso é esse? O que eu faço com isso? Né? O quanto eu sei e o quanto eu não sei, eles são determinantes para o desenvolvimento de funções psicológicas desses alunos. E isso a gente estimula a família a fazer em casa, né? Desenvolver autonomia, vai guardar as roupas, vai organizar critério de classificação das meias na gaveta, entende? Estimula a família a fazer isso, estimula a professora a estimular ele no contexto das relações da sala de aula e estimula ele no contexto da sala de recursos também. Tá? Então, a segunda unidade do conteúdo, ela está... Eu já estou terminando, Carmen. A segunda unidade da sala de recursos, ela está constituída nessa defesa da importância da gente tentar entender a necessidade que a gente tem de fazer esses estímulos e de abandonar a ideia de que é na concretude. Se precisar do concreto, tu apresenta, mas tu vai retirando. Tá? Precisa ir retirando. Ah, mas aí tem aluno que eu tento e eu não consigo. Bom, aí ok. Tu tá na interação com ele e ele tá te mostrando que ele precisa disso aqui para sempre. É um apoio. Para sempre ele vai precisar desse apoio para falar sobre determinada questão. Então a gente vai dar esse apoio para ele para sempre, porque ele tá te mostrando na interação contigo. Mas, né, a gente só vai saber se ele vai precisar para sempre se a gente possibilitar essas trocas com ele. Tá bem? Essa é tudo que veio aqui agora é sobre isso, tá? Sobre essa discussão toda. E aí eu finalizo com vocês, né? Eu falo muito do quanto existe uma perspectiva que a gente chama de modelo social de deficiência, então, que abandona a ideia da clínica, que fala que existe diferença entre a lesão, e eles chamam assim mesmo, a lesão, que é aquilo que o Vygotsky vai chamar de deficiência primária, que é o que constitui a condição singular biológica do sujeito,
e a deficiência, que é o que o Vygotsky chama de deficiência secundária, e a deficiência, então, ela seria do meio e não do sujeito. Um meio deficiente em dar respostas significativas para esse aluno, impossibilitar que esse aluno interaja. Um meio que impossibilita que esse aluno desenvolva funcionalidade na relação social. Então, na perspectiva dos estudos sociais da deficiência, a deficiente é o meio. É a reação do meio com relação à lesão que o sujeito está apresentando. E o Vygotsky vai falar sobre isso. Deficiência primária e deficiência secundária, tá? Tudo isso aqui está falando sobre isso. E aí, quando eu termino o conteúdo, eu, a Renata e a Alcione, daí para finalizar, a gente tenta fazer um resgate com vocês. 5 pontos que para a gente são inegociáveis quando a gente fala de deficiência intelectual, de escola inclusiva, de atuação do professor do AE, né? Então, aqui eu trouxe eles resumidos, mas entender que os significados que a gente constrói sobre deficiência intelectual, eles são determinantes na forma como a gente se relaciona com esses alunos e no quanto a gente enriquece e potencializa suas experiências escolares. Então, o que eu penso sobre esse aluno? Importantíssimo. O quanto eu entendo que tem ali um sujeito de aprendizagem. Eu preciso considerar o sujeito de aprendizagem. Se eu, como professora, não consigo defender, entender e enxergar que existe ali um sujeito de aprendizagem, então para. Reorganiza. Olha de novo. Repensa. É um sujeito de aprendizagem, tá? 2, propor práticas escolares na perspectiva da inclusão exige de cada um de nós, que constitui a escola, uma reflexão com relação ao que compreendemos por escola. O que a gente entende por escola? Por que é importante pensar? A escola para a gente é, especificamente, um repasse, um ensino de um conteúdo? Bom, se a escola só é isso, e eu digo só mesmo, eu vou ter que repensar como é que eu consigo me agarrar e defender a escola inclusiva, porque a gente sabe que tem alguns alunos que estão na escola em processo de inclusão e que não se apropriam da forma mais intensa do conteúdo. Então, eu entendo que escola é muito mais do que isso. E aprendizagem é muito mais do que se apropriar do conteúdo. Precisa pensar sobre isso e lá no conteúdo a gente também fala um pouquinho mais, tá? Assumir que as relações que a gente determina, as relações sociais determinam as nossas condições humanas de nos relacionarmos com os outros e conosco mesmos, ao assumir isso, né, a gente ressalta a força das trocas e a potência do que fazemos juntos na escola. Então, é pensar em rede. Não negociem isso, tá? Eu sei que às vezes não dá para fazer, mas mesmo não dando para fazer, a gente precisa defender que tem que fazer. Porque senão a gente se responsabiliza individualmente por um aluno que não é individualmente nosso aluno. A gente faz meio que brigando, né? Resistindo. Compreender, então, né? A gente compreende que a especificidade do aluno ter deficiência intelectual não é um aspecto limitador para o seu processo de inclusão, mas que possíveis barreiras decorrentes das atitudes engendradas nas relações sociais podem limitar a sua interação. Então, aqui é aquilo, né? É como é que nós reagimos à deficiência que ele nos apresenta. E é como é que a gente intensifica ainda mais essa deficiência e impossibilita que ele interaja com os outros. Tá? E por último, a gente faz, né, a possibilidade aqui da gente pensar em ensino colaborativo, que ainda é uma prática bastante incipiente, mas que a gente defende, que é essa defesa da prática em rede, da escola em rede, mas é mais do que isso, porque o ensino colaborativo, conceitualmente falando, pressupõe um professor de educação especial dentro da sala de aula com o professor, né, do ensino comum, estabelecendo planejamentos e desenvolvendo esses planejamentos coletivamente. Isso não significa que o professor planeja, entrega para o professor de educação especial e o professor de educação especial adapta para um aluno. Isso não é ensino colaborativo, isso é adaptação de material, de conteúdo, enfim. Ensino colaborativo é planejar junto. Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu sei que é difícil, né? Mas é importante pensar, ensino colaborativo pressupõe que a gente constitua, né, uma escola onde a gente tente cavar, pelo menos em alguns momentos, algumas atividades, um planejamento conjunto. E é um planejamento que é para todos os alunos. Como é que naquele planejamento coletivo, daquilo que eu quero fazer na sala de aula, eu consigo pensar uma atividade onde, né, os alunos em processo de inclusão eles possam também interagir, participar, para que a gente não fique realimentando aquela coisa de que todo mundo faz um texto, mas o aluno em processo de inclusão desenha e pinta, e recorta, e fica ocupado ali de alguma forma. Tá bem? Acho que era isso, Carmen, desculpa. Eu já imaginava, se tu quer saber a verdade, porque 1 hora é pouco para muita coisa. Tá bom. Desculpa mesmo. Não tem problema. Tu volta a tua tela, Eliana, para nós? Sim. Tá.
Eliana, assim, ó, sem palavras para agradecer, assim, toda essa tua contribuição, né, que é tocadinho, mas, assim, ó, excelente. Olha, só tem elogios aqui no chat a respeito desta aula, não tem questionamentos, e tem gente ainda, alguns cursistas, perguntando, tutores, se pode, se está autorizado, no momento que receber essa gravação, divulgar para os colegas. Gente, obrigada. Eu gostaria de mais tempo. Sim, pode, com certeza pode. Então tá. Então, assim, ó, como nós não temos, assim, estamos já estourando, faltam uns minutinhos, nós não temos nenhuma questionamento, tu pode agora, calmamente, não precisa dizer as palavras finais para essa monte de alunas que estão assim, ó, sorrindo e felizes com essa tua fala de hoje. Gente, pode encerrar calmamente, não tem problema. Obrigada, Carmen. Eu peço desculpa, então, né, pela afobação, a tentativa de não abrir mão de tudo que eu acho importantíssimo e, ao mesmo tempo, a necessidade de querer falar um pouquinho sobre deficiência intelectual. Eu acho que talvez eu tivesse que falar um pouco sobre escola, sobre diferença, sobre relação com a norma, isso é uma coisa. E aí depois, então, pensar a deficiência intelectual com mais calma, né? Mas não dá para fazer isso em uma aula só. Mas eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer muito a escuta de vocês, queria dizer que vocês em formação, né, seremos colegas, então, em atuação no atendimento educacional especializado para os alunos, em processo de inclusão, que vocês em formação não esqueçam, sabe, do fato de que sempre há uma história que justifica um comportamento, e aí é de todo mundo, é do aluno, né, do colega professor com quem eu me relaciono, então sempre há uma história que vai conduzir a existência, a vida e a forma como esse sujeito se relaciona. É importantíssimo que a gente não esqueça isso, porque senão a gente vai imaginando que seja possível fazer a leitura do aluno só pelo que ele se apresenta para a gente na escola. E isso é um equívoco, né? O aluno chega na escola, ele chega carregado de coisas, de experiências, né, de traumas, de questões a serem resolvidas. Então, não esquecer essa história e conseguir contextualizar essa leitura, tá? Não é que eu queira que vocês abandonem o diagnóstico ou entendam que a classificação, ela é importante, a classificação constitui a área, nos constitui enquanto professora, nos dá pistas, mas tem muito mais do que isso, e a gente só vai mesmo superar essa perspectiva clínica de olhar para o aluno, de pensar o aluno e fazer dele algo mais do que alguém que precisa ser corrigido, se a gente conseguir assumir, né? Eu acho que é assumir a classificação e diagnóstico como uma pista inicial, mas não como uma leitura totalizadora. Isso para mim é super importante, tá? Então a leitura contextualizada, o pensamento em rede, a tentativa de abandonar a atuação e a concepção clínica, que eu acho que que conduzem à minha atuação, e aí, se tratando de deficiência intelectual, pensar que é exatamente aonde a fragilidade se instala, que é na relação com o mundo via representação mental, que a gente precisa intensificar as nossas atuações, tá? Então, é sempre ir possibilitando que esse sujeito constitua representações, né, constitua conceitos que vão representar o mundo concreto, né? Tá bem? Para que a gente possa agir e se organizar no mundo com a maior autonomia possível. Certo? Obrigada, muito obrigada pela escuta e disposição das gurias tutoras, para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bem? Tá bem, muito obrigada, Eliana. Muito obrigada às tutoras e às cursistas que nos acompanharam em mais essa noite, e o chat continua bombando, pedindo para que a gente, né, que sejam encaminhados os agradecimentos à equipe que escolheu a professora Eliana para estar conosco. Olha só que maravilha, fico muito feliz. Boa noite a todos, então. Vou encerrando, então, essa sala. Obrigada, Eliana. A gente se encontra, então.